Você escreveu ou está escrevendo o seu livro e começa a pensar, mas como eu vou publicar o meu livro? Esse é um pensamento muito comum para todo mundo que tem o interesse de ser escritor, de ser escritora. Então, como eu vou publicar o meu livro? Este é um dilema que muitos enfrentam. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você que existem duas formas de você planejar a sua publicação. É a editora tradicional ou através de uma prestação de serviço que é feito, que é o livro independente. Esse vídeo eu preparei com muito carinho, com muito cuidado, com muita informação para que você entenda e possa tomar a decisão correta. Então vamos lá. O velho dilema de sempre, mas que é novo para muitas pessoas: publicar por uma editora tradicional ou de forma independente com prestação de serviço. A decisão entre esses dois caminhos é frequentemente acompanhada por incertezas, por desconhecimento sobre os detalhes, sobre o que é bom, o que é ruim, os prós e os contras, E esse vídeo vai justamente elucidar todas essas dúvidas. A falta de compreensão, na minha opinião, sobre editoras e prestadores de serviços leva os autores a tomarem decisões errôneas e a se decepcionarem pelo caminho. Não é raro, a pessoa escreve, publica e aí depois desanima porque não deu muito certo, ficou com um livro não muito bom ou assim por diante. Ou então está presa por um contrato que fica difícil quebrar. E para começar, vou explicar o básico. O que é uma editora tradicional e o que é uma prestadora de serviço para você publicar de forma independente. A editora tradicional é aquela que contrata o seu material. Você vai fazer um contrato de cessão dos direitos do seu texto para que eles publiquem por você. Eles investem 100% dos valores, você não tem custo para o autor e eles vão cobrir tudo. E aqui que está o grande problema. Muitos prestadores de serviço se chamam de editora no nome, só que elas cobram. Então, tenha certeza, se cobra, não é editora, é prestadora de serviço. A editora, ela vai cobrir todos os custos, ela vai investir no seu projeto, e depois eu explico também como isso vai acontecer, mas você não paga nada. A prestadora de serviço, para ajudar você a fazer o seu livro independente, ela, como o próprio nome diz, ela vai fazer o papel da editora na questão da produção dessa obra, mas ela cobra pelos seus serviços. Então, a quantidade, o valor que se cobra, a forma de trabalhar varia muito de acordo com cada prestador de serviço. Cada um tem o seu método, a sua maneira de trabalhar. O Café do Escritor presta serviços, isso não é crime, porque a gente diz claramente o que a gente faz para que você saiba, quando contrata os nossos serviços, saber exatamente, a gente explica tudo certinho, o que inclui de serviços e o que você vai receber. Então, fica tudo muito claro, é bom para todo mundo. E eu preciso dizer que existem alguns mal-entendidos em relação a editoras e prestadoras de serviço. Então, de um lado, os autores pensam que se uma editora contratar você, ou pegar o seu texto e lançar, o seu livro automaticamente vai ser catapultado ao sucesso, vai ser um best-seller, vai ser o mais vendido, vai estar em todo lugar, e não é bem assim, A editora, ela visa lucro, basicamente, ponto. Ela quer lucro. E ela só vai investir em um texto, em um livro, se ela vir essa possibilidade de lucrar com o seu livro. É simples assim. Se ela acha que não vai dar lucro, ela não vai te contratar. E eu vou te mostrar depois outros aspectos também. Então ela cobre todos os custos e ela paga royalties de 5% a 10% geralmente do preço de capa para os autores, mas tem que vender o livro. Se não vender, não ganha nada. Então assim, vamos ser bem sinceros, dificilmente você vai enriquecer só porque está numa editora. Você pode sim ter talvez uma divulgação maior e coisas assim, mas entenda que as dificuldades são as mesmas. E por outro lado, muitos autores associam as prestadoras de serviços a aproveitadores. Eu já vi coisas horríveis escritas. E realmente tem profissional muito ruim que faz um desserviço para a gente que está nessa área.
Mas existem sim profissionais muito sérios, muito honestos, que você pode confiar. Eu conheço muitos, né? E não vou também falar de mim. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que escolher muito bem, você tem que conversar com autores que já fizeram o trabalho com eles, você tem que ver a constância de publicação, se continua publicando e assim por diante. Lê muito bem o contrato do que está sendo contratado, o que você vai receber para depois não dizer, olha, não sabia, e assim por diante. Então, lembrando que o autor sim paga pelos serviços quando contrata um prestador de serviços. E eu lancei um livro chamado Publique Seu Próprio Livro, tá aqui, ó, o Guia Essencial para Produzir e Publicar um Livro Independente. Então aqui tem muita coisa detalhada que você precisa saber quando você for fazer um livro independente, tá? No link aqui embaixo você encontra esse livro. É importante você também analisar os prós e os contras de cada uma das opções de publicação. Então vamos lá, vou te ajudar, vou te trazer aqui prós e contras de cada um. Então, por exemplo, na editora tradicional, você tem os prós, que são o seguinte, você, não basta você querer, né? Você tem que ser aceito por uma editora. Então, se você for aceito, ótimo, né? É porque o seu conteúdo e elas se interessaram por você. Isso depende, para ser aceito numa editora tradicional, depende muito. Depende de ser conhecido, ter muitos seguidores. Veja que os youtubers, todos eles têm livro, né? Por quê? Porque tem seguidor, né? Isso vende. Todos lançam muitos livros. Você tem que ter um texto muito bem escrito, um assunto relevante, está de acordo com os objetivos e a linha editorial da editora, então são muitas coisas que vão influenciar eles te aceitarem ou não, né? Mas isso é um pró, né? Justamente se você for aceito, é muito bom. Já mencionei que eles investem e recebem e querem lucro, né? E você recebe royalties, então sim, você vai receber o pagamento devido pelas suas vendas, em cima das vendas. Eles também vão fazer lançamento de livro e vai depender do poder e do alcance da editora, o quanto esse lançamento vai ser impactante e assim por diante. Seu livro também pode ficar disponível em livrarias e assim por diante. O contra é justamente, não depende de querer ser publicado, mas tem que ser aceito, né? Então não posso eu decidir que a editora vai me aceitar. Você não consegue aumentar, basicamente, os seus rendimentos, somente se o livro vender mais, né? Aquele percentual que foi acordado e é isso. Você não opina nada na produção do livro, a editora decide tudo. Ah, mas eu queria uma capa assim. Não, não tem, a editora que vai decidir. E dificilmente eles vão contratar um autor que é desconhecido, que não tenha público, a não ser que o assunto seja muito relevante, que eles estejam precisando, né? O seu livro também é parte de uma linha de produção. Então, após o lançamento do seu livro, ele vai ficar em catálogo, né? Porque a editora sempre tem outros lançamentos, né? E ela vai investir naquilo que é novo. É isso que vende, tem uma ação de venda imediata. Quando passa o tempo, o livro fica lá paradinho e aí não tem mais muita divulgação. Vamos lá agora para o prestador de serviço. Quais são os prós da prestação de serviço para o livro independente? Então, você escolhe e contrata os profissionais que você quer, que você confia, que você decide, está na sua mão. O controle criativo da obra também pertence a você. Por mais que você contrate um designer, por exemplo, que é muito bom de fazer um projeto gráfico, mas você pode dizer, ó, eu posso opinar o que eu quero e o que eu não quero. Aqui no café é assim, a gente trabalha a 4 mãos, é o que eu sempre falo. 4 mãos, quer dizer, nós desse lado executando e também ajudando você a decidir, você toma a decisão final. É ideal para quem está começando na carreira de publicação. Então vai publicar o seu primeiro livro, você não é conhecido, dificilmente uma editora vai te chamar, vai te contratar. Você tendo um livro em mãos, as editoras ficam de olho, né? Aí sim elas olham, esse cara vendeu bastante, então sim, a gente pode vir a contratar depois. O rendimento, o que você vende depois, você investe, o que você vende depois é 100% teu, né? É 100% teu. Você tem o controle também financeiro sobre as vendas. Você cria autoridade, uma autoridade até maior, porque não só escreveu, mas também publicou de uma forma, né, como se fosse um empreendedorismo, um empreendedor que também empreende publicando o seu próprio livro e administrando isso. Então, sim, te dá autoridade para outras coisas, inclusive. Quais são os contras da
publicação independente? Primeiro, né, você paga pelos serviços, né? Isso pode ser ruim, mas por outro lado, lá na frente, como eu já falei no Pro, o rendimento também é 100% teu. Então, por isso é importante encontrar gente honesta e confiável para executar os serviços. Depende de você fazer o livro ser divulgado. Mas isso também não é tão ruim, uma vez que o autor, como eu falei, vai precisar se divulgar sempre, porque, né, na editora também vai ter um período, mas o autor precisa se mostrar constantemente para ficar atualizado e o público conhecer mais público conhecer ele. Se você está prestes, então, a iniciar sua jornada de publicação e já está imerso nesse processo, então leve um tempo para entender essas opções. É importante você sentar e avaliar o que vale mais a pena, para que lado eu vou escolher. Reconheça que a escolha entre editora tradicional e publicação independente é uma decisão significativa, precisa ser pensado muitas vezes lá atrás, ainda enquanto você está trabalhando o seu conteúdo. Não somente no lançamento, você está com tudo na mão, agora onde eu vou, e aí você pode até decidir de uma forma errada. Aqui no Café do Escritor, a gente orienta os escritores em todos os aspectos, né? A gente faz um trabalho muito próximo com o autor. Inclusive, nós temos uma leitura crítica plus, que não só avalia os aspectos da escrita, mas também da viabilidade, o custo, quanto tempo você vai demorar para ter o retorno e todos os aspectos também que envolvem essas questões administrativas, financeiras e que são importantíssimas para você entender. Eu recomendo mais uma coisa, pesquisa e entenda o mercado de livros. Aqui tem bastante informação, tá? Só para você saber. Você vai conseguir tomar decisões melhores, de contratar as pessoas que de repente você precisa contratar. Se você não sabe o que você quer, dificilmente você vai poder dizer para alguém, ó, faça dessa maneira. Então, antes de você começar, né, entenda o processo, escolha os caminhos e veja com quem, de que forma você quer conduzir o seu livro. Lembra? Você demorou um tempão para escrever isso, então não vai dar na mão de qualquer pessoa, né? Tem que pensar muito bem. E lembre-se, o sucesso na publicação está intrinsecamente ligado às escolhas que você fizer, a sua visão literária. Isso é importantíssimo. Gente, siga o canal Café do Escritor, curta, comenta, manda suas dúvidas, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra em outro momento.